Do 113º dia de leitura bíblica, vamos iniciar hoje o livro de Isaías. Vamos ler os capítulos 1 até o 4. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade que tu nos dá de lermos a tua palavra e buscarmos guardar cada vez mais essas palavras em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra ti. Em o nome de Jesus, amém. Isaías capítulo 1. Desculpe. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a nação pecadora. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel, voltam para trás. Porque vocês insistem em ser castigados, porque continuam em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não há nada são e não a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada e as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês. E a terra se acha devastada, como uma destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O culto hipócrita é condenado. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de cardeiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova, as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês escondem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. O convite da graça. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, se eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvir, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. O julgamento e a redenção de Jerusalém. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora só restam assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água, os seus príncipes estão rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão, e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso, Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel diz: acertarei contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com potassa.
e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhe darei juízes, como você tinha antigamente, e conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada Cidade da Justiça, Cidade Fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça, mas os transgressores, os pecadores, serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram, porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa, e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados e juntos, e não haverá quem apague o fogo. Capítulo 2 de Isaías, o monte do Senhor. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias o monte do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor, o dia do Senhor. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram de corrupção no Oriente, são adivinhos como os filhos teus, e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos, eles adoram a obra de suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram. Com isso o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados, contra todos os cedros do Líbano, todos os imponentes e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes e contra todas as colinas elevadas, contra todos os navios, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia as pessoas lançarão os ratos e os morcegos, e os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade quando ele se levantar, para encher a terra de espanto. Afaste-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado? Capítulo 3 do livro de Isaías. Julgamento de Judá e de Jerusalém. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil, o artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhe dará meninos por chefes e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um no seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres.
Quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia, outro o levantará a sua voz, dizendo: não sou médico e não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponha por chefe do povo. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são como contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma exibem o seu pecado e não o encobrem. Ai deles, porque estão provando a sua própria desgraça. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias enganam você e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa, ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha, o que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com o direito de vocês esmagam seu povo e moem a face dos pobres. O Senhor dos Exércitos é quem está falando, o julgamento das filhas de Sião. O Senhor disse: visto que são orgulhosas as filhas de Sião e andam de pescoço erguido, com o olhar despudorado, dando passos curtos e fazendo tinir os enfeites dos tornozelos, o Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Naquele dia o Senhor tirará enfeites que elas têm nos tornozelos, e toucas e ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os chalés e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Em vez de perfume haverá cheiro podre, em vez de cinto, uma corda, em vez de cabelos penteados, cabeça rapada, em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco e marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão e estarão de luto. Sião, desolada, se assentará no chão. Capítulo 4 de Isaías. Naquele dia 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas, apenas queremos ser chamadas pelo seu nome, livre-nos da nossa vergonha. O reinado do renovo do Senhor. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Sobre todos os lugares do monte Sião, sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e a fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Só até aqui, final do capítulo 4. Amanhã leremos os capítulos 5, 6, 7 e 8. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos desse de ler a Tua palavra. Que a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia estejam sempre sobre as nossas vidas. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado hoje nessa leitura. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nos ajude a crescer
curta, comente, compartilhe, porque só assim o algoritmo entende que há relevância nesse material e apresenta a outras pessoas que possam a vir fazer essa leitura juntamente conosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sempre sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus.